Se no ano passado tivemos aparelhos como o Galaxy S10e e o Galaxy S10 Lite, neste ano tivemos a entrada do Galaxy S20 Ultra e agora do interessante Galaxy S20 FE, também chamado de S20 Fan Edition. Será que depois de tantos lançamentos a Samsung realmente fez o celular perfeito para quem ama a linha Galaxy S? Será que o S20 perdeu seu sentido de existir com a chegada do S20 FE? Venha descobrir neste comparativo do tudocelular.com. Os fãs da Samsung aparentemente apreciam o visual mais simples da linha S, uma vez que o S20 FE perde em alguns aspectos para o S20. No geral, o S20 tem tela curva, menos bordas e traz acabamento em vidro brilhante e alumínio. O S20 FE é feito em materiais mais simples, a moldura ainda em alumínio, mas a traseira é em plástico fosco. A frente é plana e mesmo com bordas de bom tamanho são bem maiores do que as do rival. Como vantagem, atrai menos marcas de dedo e está disponível em mais cores, algumas bem divertidas. Com tela maior, o FE tem maiores medidas, é mais espesso e mais pesado. O módulo de câmera é parecido entre eles, um retângulo em um dos cantos, mas é maior e um pouco mais alto no S20 FE. O notch é um furo no centro para ambos, mas é maior no S20, embora seja todo preto, enquanto que o do outro aparelho tem um filete prateado ao redor. Eles contam com proteção contra água e poeira IP68 e são Dual SIM, mas dividem o segundo slot entre o SIM e o cartão microSD, ou seja, são híbridos. Ao contrário dos outros da linha S deste ano, incluindo o S20, o FE tem um sensor abaixo da tela também, mas a tecnologia é óptica e não ultrassônica. Isso deixa ele teoricamente menos seguro e versátil, mas mais rápido. O notch e a biometria não são suficientes para tirar o ponto do S20, que tem um acabamento bem melhor. O display também teve suas limitações no modelo mais novo, mas o S20 se sai melhor. O tamanho é menor no modelo antigo, 6.2 polegadas, mas a definição é maior, Quad HD+. O S20 FE ele tem uma tela de 6,5 polegadas e definição Full HD+. Entre as similaridades estão o aspecto 20:9 e a taxa de atualização de 120 Hz, que deixa o conteúdo mais fluido e é uma boa para jogos que exigem rapidez. O S20 FE até pode parecer em grande desvantagem aqui, mas essa taxa alta de Hz ela só aparece no S20 em definição Full HD. Como esperado, a proporção tela-corpo é maior no S20 e as duas têm suporte HDR. Na tecnologia, só o S20 é Dynamic AMOLED 2X, enquanto que o seu concorrente é apenas Super AMOLED. Mas isso não deixou o modelo para fãs na retaguarda, e ele é até um pouco mais brilhante do que o S20, sendo que os dois trazem displays excelentes, com ótima nitidez e calibração, muito bom sob o sol. Mesmo pouca coisa menos brilhante, o S20 se sai melhor na tela e fica com o ponto. Na parte de áudio, os dois começam bem, uma vez que eles são estéreo, mas o som do Galaxy S20 FE acaba sendo inferior ao do S20 por ter o segundo falante de ligações convertido em estéreo, enquanto que no S20 isso é levado a sério e ele acaba sendo até melhor do que o S20 Ultra. O S20 tem áudio bem equilibrado, com graves menos distorcidos que o normal, mas o FE, embora seja até melhor do que o S10 Lite, falta em graves e não chega a se igualar à linha S20 como um todo. A falta de conexão P2 é a mesma para ambos, assim como os fones de ouvido, que são os mesmos AKG intra-auriculares USB, sendo o do S20 preto e o do FE branco. Há suporte para áudio de 32 bits e além de serem confortáveis, tem uma ótima qualidade. Outro ponto então que fica com o Galaxy S20. Enquanto esperamos a versão final da One UI 3.0, a interface que a Samsung coloca sobre o Android, ficamos com a One UI 2.5 atual em ambos, que também saem da caixa com o Android 10. Estando dentro dos updates de 3 anos da sul-coreana, eles ainda vão ver algumas atualizações. Assim, ambos são parecidos em usabilidade de sistema, já que vão ter praticamente as mesmas funções. A One UI é uma interface cheia de recursos, com capacidade de personalização com temas e fontes, além de modo escuro. Há também uma série de funções relacionadas ao Windows, além do modo DeX, inclusive a versão sem fios. Em conexões eles são praticamente iguais. Há a presença do Wi-Fi 6, além de GPS, NFC e Bluetooth 5.0. Porém, o S20 FE não conta com rádio FM, mas isso não parece ser suficiente aqui e eles empatam nessa categoria. Antes de falarmos do desempenho, um adendo. A amostra do S20 FE que a Samsung nos enviou para testes conta com o chipset Snapdragon, que é aquela que não está presente na versão vendida oficialmente no Brasil, que é com Exynos 990 igual ao S20. Então os resultados aqui podem não ser precisos. Dito isto, nenhum deles trouxe conjunto Qualcomm, e sim o próprio processador de topos de linha da Samsung. Eles são equipados com 128 GB de armazenamento, mas o S20 FE inclui 6 GB de RAM, ao passo que são 8 GB de RAM no S20. Porém, nem mesmo com o Snapdragon 865 o FE conseguiu se sair melhor do que o S20 em nossos testes padronizados de aberturas de apps. O modelo mais velho se sai 17% mais rápido que o destinado aos fãs da marca. Os resultados se invertem nos benchmarks e quem gosta do S20 FE e de
números nos testes vai ficar feliz com resultados 21% superiores para este último modelo. Esses resultados mostram falta de otimização do software no S20 FE. Em jogos, os dois performam muito bem, ainda mais com a presença da tela de 120 Hz. Ela não vai funcionar em todos os jogos, mas ela já traz aí uma experiência diferente em alguns títulos, principalmente aqueles de tiro. Falando no Snapdragon do FE, ele esquenta menos em algumas situações, mas mais uma vez temos um empate. E é em bateria que o tamanho maior do S20 FE se justifica. Claro, tem também a tela, mas ele é mais espesso, e isso se deve aos 4.500 mAh de bateria que ele carrega. O S20 tem 4.000 mAh, que não é pouco, mas fica aquém de outros da categoria. Mas a tela grande aqui também cobra um preço e, estranhamente, em nossos testes padronizados de duração de bateria, o S20 se saiu melhor do que o seu rival. Como esse outro veio com o Snapdragon, não temos como saber se, tendo o mesmo Exynos 990, a coisa seria diferente. Enquanto o FE marcou pouca coisa além das 18 horas e meia, o S20 passou das 19 horas e 10 minutos. A diferença do tempo de tela, que chega a 9 horas e meia no S20, é menor em relação ao FE. Tela e otimização batem na porta mais uma vez aqui, mas ainda assim, os dois passarão um dia longe da tomada se utilizados na taxa de 60 Hz. Na recarga, o S20 FE passou 1 hora e meia na tomada, quase meia hora mais do que o S20. Isso acontece porque ele vem com um carregador de 15 watts na caixa e um de 25 watts na caixa do S20 comum. Terminamos aqui informando também que os dois têm carregamento sem fio de 15 watts e recarga reversa na traseira dos aparelhos. Não temos outro resultado, é um ponto para o Galaxy S20. O S20 FE manteve o sensor principal da linha Galaxy S20, mas teve mudanças no restante do conjunto, além de restrições em algumas áreas. Então, esse Galaxy S20 tem uma wide principal de 12 megapixels, abertura 1.8, PDAF e estabilização óptica, uma outra wide de 12 megapixels e uma telefoto de 8 megapixels com PDAF, estabilização óptica e 3 vezes de zoom óptico. Já o Galaxy S20 vem com uma wide principal também de 12 megapixels, abertura 1.8 com PDAF e estabilização óptica, uma outra wide de 12 megapixels e uma telefoto de 64 megapixels com PDAF, estabilização óptica e zoom óptico de 1.1. Por ter o mesmo sensor dos modelos mais caros, o S20 FE vai ter os mesmos bons detalhes e nitidez do S20, além de cores equilibradas e pouco ruído. Traz como vantagem sobre o S20 um melhor gerenciamento de HDR, sem destruir sombras, mas vai ter um modo noturno inferior. O S20 faz fotos noturnas tão boas quanto as do seu rival, mas nesse modo noturno ele consegue mais detalhes, o que não acontece no HDR. A ultrawide de ambos é parecida e tem qualidade bem similar. A distorção é pouca e não há muita diferença para o sensor principal, e em locais escuros o S20 tem mais ruídos, mas o FE perde em detalhes. Por fim, a câmera de telefoto de ambos é interessante, mas tem uma enorme diferença de números. No final, as duas têm um zoom de 10 vezes que funciona bem, mas um de 30 vezes que deve ser evitado. Eles possuem estabilização igual ao sensor principal e podem ser usadas também como macro. O S20 FE é bom, mas o S20 se sobressai aqui, ponto para ele. Mesmo com sensores parecidos e o S20 FE até trazendo o Snapdragon mais recente, o S20 é o único aqui que faz vídeos em 8K. De resto, os dois vão gravar em 4K 60 fps, mas tem uma diferença de qualidade bem visível. O FE acaba fazendo vídeos com nitidez inferior e menores detalhes registrados, embora a cuidade de cores e o alcance dinâmico continuem iguais. O S20 faz vídeos de ótima qualidade, com foco ágil e bom áudio. Os dois vão ter uma estabilização que é bem útil no dia a dia, mas o ponto é do Galaxy S20. Na frente, números também distantes, com 32 megapixels e abertura 2.2 no S20 FE e 10 megapixels com abertura 2.2 no S20. E mais uma vez, o FE acaba ficando para trás, porque o seu sensor maior comprime 4 pixels em uma foto de 8 megapixels e depois faz um upscale para 10 megapixels. E isso acaba fazendo com que detalhes se percam no caminho. No S20, você vai ter ótimas fotos com a frontal se você estiver em local com boa iluminação. A frontal faz filmagens decentes, gravando em 4K 60 fps e tem um foco dinâmico que apresenta poucas falhas no desfoque de fundo e pecam à noite com excesso de ruídos, mas ainda com captura de áudio muito boa. Apenas o FE tem estabilização eletrônica. Então, de novo, o terceiro ponto das fotos é do Galaxy S20. Na área dos preços, o S20 chegou por salgados R$ 5.500, enquanto que o S20 FE não ficou muito atrás e foi lançado por R$ 4.500. Hoje, os preços já baixaram um pouco, seja por questão de tempo ou de eventos de final de ano. Por isso, o S20 já está por uns R$ 3.000, um valor mais aceitável do que os R$ 3.500 do FE, que é mais novo e não levou muitos pontos por aqui no nosso comparativo. O FE ainda deve ter baixas de preço mais expressivas, mas o S20 comum também deve perder um pouco do seu valor nos próximos meses, então esse último ponto é do Galaxy S20 também. Hoje não foi um dia fácil para o Galaxy S20 FE. Embora ele tenha atribuições muito interessantes, é difícil competir
competir com a desvalorização rápida dos modelos mais poderosos da Samsung. Daqui a alguns meses, dependendo do seu preço, ele pode ser sim uma melhor compra, mas atualmente ele ainda não é. O Galaxy S20 não é muito citado, ofuscado, pelas polêmicas do Galaxy S20 Ultra e pelo maior tamanho do Galaxy S20 Plus, mas pelo seu preço pedido atual, é um negócio a ser considerado, ainda mais se ele baixar mais um pouquinho pro Natal. E para você, o Galaxy S20 FE é um aparelho legal? Quais pontos ele deveria ter abocanhado nesse comparativo? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E lembre-se, deixamos os melhores preços desses e outros aparelhos na nossa ferramenta de comparação de preços. É só você olhar os links aqui na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima.